Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. Hoje nós vamos estudar a associação de capacitores em série em paralelo, como os capacitores armazenam a energia. A gente vai aprender a calcular a energia armazenada no capacitor e também vamos ver aí uma equação muito importante do capacitor. Então nós vamos começar aqui pela equação do capacitor. Essa equação ela é muito famosa, nós vamos ver ela aí várias vezes, não só na nossa série de circuitos elétricos, como também lá na parte de eletrônica. A corrente do capacitor é proporcional ao valor da capacitância e à taxa de variação da tensão com o tempo. Então, IC é a corrente associada a uma capacitância, C, e dVc dt é a taxa de variação da tensão. Então, se eu não tenho variação de tensão com o tempo, eu não tenho corrente. A gente viu nos vídeos anteriores, quando a gente estava estudando a carga do capacitor, que chegava lá um determinado momento que o capacitor estava todo carregado e a corrente era zero. O que acontecia lá é que com o capacitor todo carregado eu não tenho mais taxa de variação, eu não tenho mais a variação na tensão, portanto a corrente vai a zero. E tão maior vai ser a corrente quanto maior for a taxa de variação. Por isso, no começo da carga eu tenho uma alta corrente, porque a taxa é mais elevada. A gente pode calcular então o valor médio dessa corrente, pegando a variação de tensão nos terminais do capacitor para um determinado intervalo de tempo. Se eu fizer esse intervalo de tempo, colocar um limite e fizer esse intervalo de tempo tender a zero, eu tenho então essa equação que nós encontramos ali em cima. Agora vamos estudar aqui a associação dos capacitores em série e em paralelo. Já estudamos a de resistores, série e paralelo, tem aí no canal os vídeos, se inscreva no canal para que você não perca. E agora é a vez dos capacitores. Então aqui eu tenho um circuito com capacitores em série, com uma fonte de tensão. O que acontece aqui é que a carga nos capacitores é a mesma e eu tenho diferentes tensões em cada capacitor. Então a carga total que eu tenho, dada pela fonte, é igual à carga que eu tenho no capacitor 1, a carga que eu tenho no capacitor 2 e a carga que eu tenho no capacitor 3. Eles estão sujeitos aí a mesma carga, da mesma maneira que os resistores em série estavam sujeitos à mesma corrente. E nós sabemos que a tensão no capacitor é a carga dividido pela capacitância. Então eu tenho aqui que a tensão da fonte ela é igual à soma das tensões nos capacitores, V1, V2 e V3. No lugar do V eu vou colocar Q sobre C. Então aqui eu tenho carga total dividido pela capacitância total, Q1 sobre C1, Q2 sobre C2 e Q3 sobre C3. É só substituir essa equação aqui na equação vermelha. E aí eu chego então na equação da associação em série. 1 sobre a capacitância total é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Da mesma maneira que nós tivemos com resistores, se eu tiver apenas dois capacitores, eu tenho a capacitância total dada pelo produto dividido pela soma. Na associação em paralelo, eu vou ter os capacitores sujeitos à mesma tensão. E a carga total vai ser igual à carga que eu tenho em cada capacitor. Então, a carga total é igual a Q1 mais Q2 mais Q3, esses três capacitores aqui. E nós sabemos que Q é igual a CV. Então, carga total vezes a tensão da fonte é igual a carga no capacitor 1 vezes a tensão 1, mais carga no capacitor 2 vezes a tensão 2, mais carga no capacitor 3 vezes a tensão 3. Está em paralelo, então a tensão da fonte é igual em cada um dos capacitores. A tensão da fonte é igual a V1, V2 e V3. E aí eu chego então na equação da associação em paralelo, capacitância total é igual à soma das capacitâncias. Certo? E agora uma característica importante aí dos capacitores. Eles são capazes de armazenar energia. Eles não dissipam energia, o capacitor ideal ele não dissipa energia, mas ele é capaz de armazenar a energia na forma de um campo elétrico. Aqui tem uma demonstração gráfica do fenômeno, né? Como que a gente vai calcular a energia armazenada. A gente viu as curvas de tensão e de corrente no capacitor na hora da carga. Então, a tensão ela sobe aqui exponencialmente, essa curva aqui, e a corrente ela cai exponencialmente. A potência é o produto da tensão pela corrente. Então, se eu fizer o produto entre essas duas curvas, eu encontro uma terceira curva como resultado, que é essa curva
que tem uma corcova aí, que é o resultado do produto da tensão no capacitor pela corrente no capacitor. E a energia que o capacitor armazena é dada pela área de baixo aí dessa curva. Então lá nos livros de física você vai encontrar a dedução, né, no cálculo integral, aí, através de cálculo integral você chega nessas equações da energia armazenada. Então a energia ela é igual a metade, meio de CV quadrado, ou Q quadrado, a carga ao quadrado, dividido por 2C. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo, a gente vai fazer exercícios disso daí.